trabalhos da nossa última aula síncrona do semestre. Como é de costume, eu peço a vocês que registrem a presença de todos aí no chat, né? Escreva aí presente para que a gente possa, mais tarde, contabilizar as frequências de todos. Antes da gente começar o nosso momento hoje, eu havia passado algumas instruções e feito alguns comentários a respeito dos próximos acontecimentos da disciplina, né? Então, quero só recordar alguns pontos. Primeiro, que quarta-feira, nossa última avaliação no sistema acadêmico vai ser naquele horário de sempre, às 14 horas da tarde. No final dessa quarta-feira, no final da tarde, eu já devo ter o resultado final, né? Ou seja, quem passou por média, eu já vou divulgar tanto no nosso grupo do WhatsApp, como também no sistema acadêmico, aquelas pessoas que efetivamente passaram por média. Pelos meus cálculos, boa parte de vocês irá lograr êxito logo na disciplina, passando por média, ficando livres, leves e soltos. Bem, se você ainda está devendo algum quiz ou alguma segunda chamada de avaliação parcial, né, é possível que você pinte lá nos resultados finais como estando de NAF, né? Pode ser que quando você fizer a segunda chamada ou dos quizzes que você está devendo ou da avaliação que você está devendo, esse resultado ele mude, né? Você possa lograr isso e passar por média, tá certo? Entendido? Bem, então vamos aqui para os nossos comentários do último quiz. Esse último quiz, como eu havia comentado com vocês, é uma breve introdução a esse assunto de álgebra booleana, que é um assunto que também está dentro do contexto da matemática discreta, porém, na nossa disciplina de matemática discreta, a gente não aborda álgebra booleana. Beleza? Vamos aqui passar para o nosso quiz. Só aqui compartilhar aqui a tela com vocês. E aí, ficou legal. Bem, então, vamos lá. Será que já está compartilhando? Vocês já estão vendo aí a tela, não boa? Para mim está dando um delayzinho aqui, eu não estou visualizando. Agora que está aparecendo aqui para mim, certo? Então, vamos lá, gente. Primeira pergunta era muito tranquila também, certo? Todo o resultado dos axiomas de uma álgebra de Boole permanece válido se nele trocarmos a soma pelo produto, né? Não esqueçam jamais, quando a gente está falando de álgebra de Boole, né, a gente tem basicamente duas operações, a soma booleana e o produto booleano. Porém, os resultados dessa soma e desse produto booleano, eles ou é um 0 ou é um 1, certo? É não confundir com a soma e produto da aritmética, né? Então, soma booleana e produto booleano é uma coisa, soma e produto aritmético são coisas completamente diferentes. Então, isso que foi colocado no enunciado da primeira questão é o nosso princípio da dualidade, certo? Eu coloquei aí alguns princípios que eram lá da nossa lógica proposicional, né? Princípio da não contradição, princípio de ser excluído, mas com o intuito mesmo de confundir vocês. E o princípio da identidade também era um princípio da lógica proposicional. Mas o princípio da dualidade, ele diz o seguinte, que se eu trocar, se eu tenho aqui uma expressão booleana, e ela é composta por somas e produtos booleanos, e por zeros e uns, se eu trocar a soma pelo produto, o produto pela soma, e o 0 por 1 e 1 pelo 0, eu vou obter, no final das contas, o mesmo resultado. Beleza? Temos aqui uma questão sobre um axioma. O axioma, existe um zero que pertence a B, tal que para cada A pertencente a vezes 0 é igual a 0 vezes A, que é igual a A. Está correto? Não, não está correto. Está falso, né? Esse axioma, o resultado dele seria 0, né? E aí você precisa lembrar que era um resultado semelhante ao que você teria no produto da própria aritmética, beleza? Mas a maioria acertou, tranquilo. Bem, aqui na próxima questão, qual é a sequência de prova do teorema abaixo? Esse teorema foi um dos teoremas que eu expliquei nos vídeos, né? Então, a sequência de provas, como vocês podem observar, é a aplicação de alguns axiomas. No nosso segundo tempo, eu vou rever com vocês alguns desses axiomas, só para a gente fechar mesmo o assunto. Mas no segundo tempo, eu quero focar mais na parte de circuitos e portas lógicas, que, a meu ver, é um dos pontos que serão
será bastante útil na disciplina de circuitos digitais no segundo período, beleza? Então, aqui a maioria acertou também, beleza? Vou tecer mais comentários aqui. Bem, as provas apresentadas no vídeo da aula são do tipo prova direta. Sim, exatamente. Por que eu estou voltando aqui com a história de prova direta, já no apagar das luzes da disciplina de lógica matemática? Vejam bem, na disciplina de matemática discreta, nós vamos trabalhar muito com esse conceito de provas, certo? Então, é algo que vai ser bastante discutido, e é bom que já na disciplina de lógica matemática, vocês já comecem a se familiarizar com a redação de uma prova, né? Nesse caso, a chamada prova direta é uma prova que ela está fundamentada numa condicional, né? Então, a gente tem um antecedente, a gente tem um consequente. No caso do contexto de uma prova, a gente chama o antecedente de hipótese e o nosso consequente de conclusão. Então, a gente assume a hipótese como verdadeira e a conclusão a gente espera que ela também seja verdadeira e que ela seja derivada de todas as premissas que a gente colocar na nossa prova, certo? Mas isso a gente vai discutir bem mais aprofundadamente no segundo período. Os teoremas básicos da álgebra booleana podem ser demonstrados a partir do uso de axiomas da álgebra booleana. Podemos usar esses teoremas básicos para demonstrar outros teoremas mais complexos. Tranquilo, aí são uma afirmação 100% verdadeira, completamente verdadeira. Então, quando vocês assistiram lá os vídeos, né, que eu recomendei para vocês poderem fazer esse quiz com bastante êxito, vocês devem ter ficado assustados com algumas demonstrações. E aí deve ter pintado na mente de alguns de vocês aquele questionamento. Bom, toda vez que eu for usar um teorema, eu precisarei demonstrá-lo? Não, não há necessidade disso, certo? A demonstração do teorema é única e exclusivamente para que você veja como o teorema é válido, né? Então, que realmente a verdade daquele teorema ela está demonstrada, né? E também para você compreender um processo de demonstração. E, mais uma vez, como eu havia dito anteriormente, que em matemática discreta a gente vai trabalhar muito com demonstração. Então, quanto mais vocês se familiarizarem com o processo de demonstração, como é que é a estrutura lógica de uma demonstração, menos dificuldade, acredito eu, vocês terão no próximo semestre, quando a gente trabalhar mais pesadamente com as ideias de demonstrações. Beleza? Então, tranquilo aqui. Podemos estabelecer paralelos entre a álgebra booleana e a lógica proposicional. Sendo assim, com relação à soma e o produto booleano, é correto afirmar que a soma booleana corresponde à disjunção e o produto booleano à conjunção. Acredito eu que essa era uma questão bem tranquila para vocês, né? Haja visto que a maioria acertou. E, com certeza, acredito que vocês perceberam essa similaridade. E no nosso segundo tempo, eu vou mostrar também como é que a gente trabalha a questão das tabelas verdade, né, como uma construção da lógica, aliás, da álgebra booleana, né? É um estudo bem interessante que você vai começar a juntar todas as peças desse quebra-cabeça que a gente veio montando ao longo do nosso semestre. A gente vai ver o que a gente viu em lógica proposicional, né, as tabelas verdade, só que a partir de uma outra perspectiva, utilizando portas lógicas. Então, qual é o meu objetivo? É que quando vocês, no segundo semestre, na disciplina de circuitos lógicos, se depararem com um conjunto de portas lógicas, vocês também consigam enxergar naquele conjunto de portas lógicas uma estrutura de uma tabela verdade. E dá para você facilmente, né, estabelecer esses paralelos. E aí a gente vai ver isso no nosso segundo tempo, beleza? Então, não esqueçam jamais, a soma booleana corresponde à disjunção e o produto booleano corresponde à conjunção. E aí vocês vão ver também no nosso segundo tempo ou alguns paralelos com assuntos como, por exemplo, forma normal disjuntiva, né? Beleza? Observe o seguinte circuito formado por várias portas lógicas, assinale que corresponde à função booleana correspondente a esse circuito. Então, quando a gente fala de função booleana, de forma booleana, né, imediatamente vocês vão lembrar dessa estruturazinha aqui.
Então, o que é que nós observamos aqui? Certo? Nós temos aqui uma conjunção entre parênteses, né? Observe que temos um apóstolozinho aqui, e sinal de que essa conjunção está negada, né? Essa conjunção está unida com com uma disjunção que também está entre parênteses, e um dos disjuntivos dessa disjunção aqui também está negado, como vocês podem observar pelo apóstolo que dá a ideia de negação ou de complementar, certo? Então, vamos lá naquela figura, que aí fica mais fácil a gente compreender. Vou passar aqui. E aí eu gostaria de chamar a atenção para vocês alguns pontos aqui. Então, a gente começou o nosso estudo da álgebra booleana vendo aquela teoria dos interruptores, né? E aquela teoria dos interruptores já era para preparar vocês para compreender bem a história dos portões ou portas lógicas, que no caso são representados por esses símbolos aqui. Então, nesse caso aqui, nós observamos o seguinte, que uma porta lógica AND e uma porta lógica OR, né, assim como os operadores, né, os conectivos da conjunção e da disjunção, elas podem ter mais de uma entrada, né, são pelo menos duas entradas. Ou seja, como a gente trabalhou no início da nossa disciplina, que a gente tinha conectivos binários e um conectivo unário. Um conectivo binário, né, como por exemplo o conectivo da conjunção, da disjunção, da condicional, da bicondicional, né, eles podem ser representados através das portas lógicas. A gente viu aqui que nós temos a porta lógica AND, a porta lógica OR e a porta lógica NOT, né? Então, nas duas portas lógicas AND e OR, né, nós temos pelo menos duas entradas, certo? E aí você imediatamente já lembra que uma porta lógica OR e uma porta lógica NOT, aliás, AND, desculpa, elas possuem um paralelo com o conectivo da conjunção e o conectivo da disjunção, que, por sua vez, são conectivos binários, né? Mas que eles podem ser n-áreos. Então, vocês lembram que a gente podia construir conjunções e disjunções com n disjuntivos e com n conjuntivos. Então, da mesma forma, eu posso ter uma porta lógica OR ou uma porta lógica AND que tenha diversas entradas. Que, no caso aqui, ó, como vocês podem observar, essa porta lógica aqui, ela tem duas entradas. E esse pontinho aqui, na linha que indica a entrada do A, indica o quê? Que essa mesma entrada, esse mesmo A, essa mesma entrada aqui, ela também está dando entrada nessa outra porta lógica, que no caso aqui é uma porta lógica NOT, né? E a porta lógica NOT, vocês devem ter visto lá nos vídeos, ela funciona como uma espécie de inversor, que é a mesma lógica do conectivo da negação. Vocês devem lembrar que quando a gente utilizava o conectivo da negação, se o valor de verdade era verdadeiro, a negação de A seria falso, se o valor de verdade fosse verdadeiro. E verdadeiro se o valor de verdade fosse falso. Enfim, coisas que vocês devem ter memorizado bem. Essa outra porta lógica aqui, como vocês observam, né, também tem duas entradas. E observe, a entrada dessa porta lógica aqui é o quê? É o A, observe aqui o pontinho, né? Só que passa por um inversor, né? E o C, ok? E observe que todas as portas lógicas, elas só têm uma saída, certo? O que é que isso indica? Indica que eu posso olhar para uma porta lógica como sendo uma espécie de função. Da mesma forma que eu olhava para os conectivos, os conectivos da linguagem da lógica proposicional como funções. Não é à toa que a gente chamava de conectivos verofuncionais. Então, vocês estão percebendo aí como tudo está se unindo, tudo está casando no assunto como esse daqui, beleza? Então, vamos voltar para cá. Então, a resposta correta é essa, onde nós temos, né, esse A, o produto de A e B, a negação. Então, vejam bem, ó, olha como é interessante isso, gente. Isso eu vou abordar mais uma vez lá no nosso segundo tempo, mas vamos aproveitar aqui o ensejo. Então, vejam bem, essa porta lógica aqui, ela recebe como entrada A e B. Então, é justamente esse A e esse B. E a saída dela, né, a saída passa por esse, vamos dizer assim, por essa linha. Então, essa saída é direcionada a um inversor. E esse inversor é justamente essa negação aqui. Então, essa formulazinha, né, essa subfórmula, na verdade, isso daqui é uma subfórmula,
ela está bem representada por essa parte aqui do nosso circuito, correto? Então, como essa forma está ligada a essa outra em paralelo, né, ou seja, com uma soma booleana, observe bem, né, a ideia do paralelismo aqui. E aí, novamente, o que é que você observa? A entrada, né, esse A, ele entra por um inversor, por isso que o A está negado, certo? Beleza? Aqui é uma porta lógica OR, né? Observe o desenho da porta lógica, e a saída dela, né, vai passar para o inversor, que é justamente essa negação aqui, certo? Beleza? Beleza? Tranquilo? E aqui, ó, essa porta lógica OR, ela recebe como entrada, né, justamente as saídas dessas duas formas aqui. Então, quando você olha para isso, né, olha para o desenho do circuito e olha para a representação na função booleana, é impressionante como tudo isso faz sentido. Isso daqui é uma coisa maravilhosa, né? E o Y, né, que é a minha saída, é justamente, ó, esse Y é igual, né, a saída de todo o processamento aqui. Então, não tem muita dificuldade de você fazer uma analogia disso aqui, né, com função, com uma máquina lógica, uma máquina conceitual, certo? Beleza? Vamos voltar aqui para nossas respostas. Hoje o sistema está meio lento. Isso é só para mim. Os servidores do Google hoje estão trabalhando muito. Vamos lá, vamos voltar para lá. Bem, vamos lá. É um conjunto não vazio, munido de um ou mais operadores binários sobre ele definidos, denotado por A, o conjunto, e por asterisco e quadradinho, os operadores definidos de A, podemos ter essa definição de uma álgebra abstrata. Daqui é um assunto que a gente abordou, inclusive, na aula da semana passada, né? Então, tem muito o que a gente discutir. E aí, vocês devem lembrar sempre, existe somente uma álgebra booleana? Não, existem várias álgebras booleanas. Para que algo seja uma álgebra booleana, eu preciso o quê? Satisfazer determinados axiomas, né? Certo? E por aí vai. Bom, observe o circuito formado. Aqui mais uma questão de circuito, certo? Nesse caso aqui, vamos lá para a figura novamente. Eu não vou tecer muitos comentários, porque eu já teci comentários mais na questão anterior. Certo? Vamos lá, cadê o circuito? Bom, nesse caso aqui é um circuito bem mais complexo. E aí eu chamo a atenção de vocês para o seguinte fato. Essas portas lógicas, AND, né, que nós temos aqui, duas delas recebem 3 entradas, né, como essa primeira e essa segunda porta, e essa terceira porta recebe apenas 2 entradas. Essa porta lógica OR recebe 3 entradas, e aquilo que eu falei para vocês, quando a gente estudou os conectivos lá no início da disciplina, e eu disse, olha, esses conectivos aqui são binários, mas na verdade eles não eram somente binários, eles poderiam ser n-ários, no caso do conectivo da conjunção e da disjunção, certo? Um conectivo da condicional, né, não dá para a gente enxergar ele a partir dessa perspectiva que a gente está vendo aqui de porta lógica. E aí eu lanço um pequeno desafio para vocês. Vocês viram, né, que não existe uma porta lógica que represente o conectivo da condicional. Mas vocês sabem que existe uma fórmula, uma FBF equivalente da condicional, que é uma disjunção em que o primeiro disjuntivo está negado, e aí você pode perfeitamente representar a condicional a partir de um circuito, né, utilizando apenas um inversor e uma porta lógica OR, certo? Então, o desafio eu acabei já dando a solução para vocês, né? Bem, nesse caso aqui, a nossa resposta correta dessa questão, né? Então, como você pode observar, A vezes B vezes C, primeiro AND, né? Mais, né? A vezes B. Só que vocês observem aqui, A vezes B, observe que no caso o B, ele passa primeiro por um inversor, né? E por último, A vezes B,
Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma soma de produtos, que é um outro assunto que a gente vai discutir no nosso segundo tempo. Mas eu queria apenas que vocês focassem nessa ideia de soma de produtos, que é algo que vocês já viram recentemente. Recentemente, mais ou menos, né? Mas vocês vão recordar o que é. Tranquilo? E, por fim, nós temos aqui a lei da absorção, né? Já vê aqui qual foi a nossa resposta correta. Né? No caso aqui, a lei da absorção seria essa a resposta correta. Mas como eu não tinha colocado assinalado as respostas corretas da nona e da décima, vocês acabaram ganhando. Né? Beleza? Gente, vou parar aqui a nossa apresentação. Né? E já são 10h41. Tranquilo? Vamos dar aqueles 10 minutinhos de intervalo e daqui a, quando for 10h51, a gente volta. Quem não registrou a presença agora, por favor, fazê-lo nesses segundos finais. Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3, interrompendo a gravação.